usar o meu testemunho para falar um pouquinho com você sobre vários temas importantes e pertinentes à vida humana. Em algum momento você vai se identificar com o meu testemunho, em algum momento você vai sentir Deus falando com você, em algum momento você certamente vai também ver a sua história acontecendo através da minha história, tá bem? Eu certamente sou uma das pessoas brindadas, cercadas do bem e das bênçãos de Deus que esse planeta aqui já viu. E é sobre isso que eu quero falar, mostrando para você como se deu a minha história e a força dela. Eu vou pedir que você compartilhe, por favor, esse vídeo, que você chame pessoas para ser abençoadas junto conosco nesse momento tão especial, que é um momento de partilha de testemunho, de experiência de vida, experiência pessoal. Bom, tudo começa quando eu passo a me entender por gente. Eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos de idade, quando eu comecei a perceber o mundo, a entender. São as imagens que eu ainda tenho guardada dentro do meu coração. Eu com 5 ou 6 anos de idade, ali na casa de mãe, vivendo uma família super abençoada. E nesse ponto eu já gostaria de falar com você, por quê? Porque uma família é sim uma base de um ser humano de sucesso, uma base de um ser humano vitorioso, e eu posso falar com propriedade desse assunto, porque mãe, que hoje é uma pastora, a pastora Maria José, que é também parte da diretoria da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida, ela nos criou de uma maneira muito voltada para Deus. Somos em 6 irmãos, na verdade, todos vivos e bem, graças a Deus. Somos em 6 irmãos, e os 6 irmãos foram criados aos pés do Senhor. E eu com 5 ou 6 anos de idade, meio que o filho do meio ali, eu comecei a perceber o mundo, e percebendo o mundo, eu notei que a casa da mãe era uma casa de oração, pelo entra e sai de pessoas que iam buscar ali na casa de mãe uma resposta, um apoio espiritual, um acolhimento, porque mãe é uma mulher de oração. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, aos meus 45. Eu me lembro que eu estava timidamente ali na porta da sala para a cozinha, onde na sala estava havendo um clamor. Tinha muitas irmãs. E eu observando ali, parado na porta da sala para a cozinha, ou melhor, da cozinha para a sala, observando o movimento que se dava na sala de oração. 6 aninhos de idade. Quando mãe vem de repente, se encosta em mim e ela diz: filho, feche os olhos e dá glória a Deus. Foram essas as palavras que ela falou. Feche os seus olhinhos e dá glória a Deus. E ela saiu e eu fiquei pensando comigo na minha timidez. Como dar glória a Deus? Ai, que vergonha. As pessoas me olhando e eu dando glória a Deus. Meu Deus, é estranho. Quando de repente eu me proponho a dar aquele glória a Deus, e eu fui me organizando, enquanto aquelas mulheres clamavam, e elas clamavam efusivamente, de maneira fervorosa elas clamavam. Eu então criei coragem e disse: glória a Deus. Eu me lembro que aquilo foi tão bom, aquilo foi tão maravilhoso. Se você puder escrever um glória a Deus aí, se você está sendo tocado, quiser escrever um glória a Deus, pode escrever. Foi muito maravilhoso. Eu disse glória a Deus, e uma sensação de prazer, de alegria, de paz, de êxtase
tomou meu coração de maneira extraordinária. E então eu fechei os olhinhos e eu disse de novo: glórias a Deus. E quando eu dei aquele segundo glória a Deus, eu já não me lembro mais o que aconteceu comigo. Eu sei que eu desacordei do mundo real. Embora eu não caí, embora eu não fui posto sentado, não me deitaram no chão, eu continuei em pé. Mas eu me recordo que quando eu voltei a mim, voltei na minha consciência, havia passado muito tempo, cerca de 2 ou 3 horas, segundo o que me narram. E eu estava com as minhas mãos sobre a cabeça das pessoas, orando e falando em línguas. Eu estava falando em línguas, com as minhas mãos sobre a cabeça daquelas pessoas. Eu que era tímido, eu que era só uma criança de 6 anos, agora estava totalmente tomado pelo Espírito Santo, falando em línguas, com as minhas mãos sobre a cabeça das pessoas. E aquilo foi o início de um chamado espiritual, o início de um ministério espiritual. E é nisso que eu queria dar um aspas agora. Muitas vezes a gente quer viver uma vida espiritual, mas a gente não quer viver uma grande experiência primeiro. Você precisa, antes de iniciar o seu ministério, se voltar para a busca do conhecimento bíblico, se voltar para experiências espirituais, a experiência da oração, a experiência do jejum, a experiência de ir à casa do outro, fazer o acolhimento, incentivo, levar a palavra de ajuda, de apoio, de buscar ajudar as pessoas nas necessidades materiais. Você precisa se despertar primeiro para viver experiências, e só então você estará pronto para um grande ministério. E foi aquilo uma grande experiência para a minha vida. Apenas 6 anos de idade, mas passados dias e naquelas muitas reuniões de oração que se fazia ali na casa de mãe, eu me recordo que uma dessas orações, um outro grupo de mulheres chegam na casa de mãe e de repente aquelas mulheres, elas começam a orar, e uma daquelas mulheres, ela é levada por Deus na minha direção. E quando ela chega próximo a mim, eu apenas uma criança de 6 anos, ela ousa falar palavras a um tom de uma autoridade tão incrível, que eu consigo ainda ver aquela cena com tanta clareza, com tanta nitidez na minha frente ainda. Aquela mulher, ela usada por Deus, ela diz para mim assim: tu és o meu filho, eu te criei para ser o meu pastor, você é o meu canal, o meu instrumento, e eu te usarei em todos os lugares da terra. E eu então ouvi aquilo, fui impactado, chorei muito. Para todos era tão insana aquela situação, mas para mim tinha total sentido. Eu já sabia no meu interior que eu havia sido criado por Deus com um propósito específico. Eu sabia que Deus tinha um chamado para mim. Eu sabia que Deus havia me criado com um propósito. Isso é muito importante. Você que está me ouvindo aí, é importante que você saiba quem você é diante de Deus. É importante que você busque a Deus de tal forma que fique esclarecido dentro de você a razão da sua existência, o porquê da sua existência. Deus te chamou para muito. Amém? Acontece que naquelas muitas reuniões de oração, de repente, o Senhor agora, Ele começa a me dar dons espirituais. Dons espirituais são necessários. Você jamais vai chegar em qualquer lugar no mundo espiritual se não for por meio do dom. Entende? A Bíblia diz que Deus deu aos homens, por meio do seu Espírito Santo, dons e ministérios.
o Senhor tem um chamado na sua vida, então busque a Ele. Fique pronto, seja capacitado através dos dons. Fique preparado, porque na hora certa você vai estar no lugar certo. Os dias passaram e eu comecei a ter muitas visões. 7, 8, 9 anos de idade. Eu tinha visões tão claras, visões tão sem dúvidas, que eram incríveis. Eu vi coisas que nem compete falar aqui, porque eu vi coisas inclusive da vida pessoal da minha mãe. Por exemplo, meu pai, que hoje Deus o tem nos seus braços, naquele momento da minha história, estava vivendo alguns tipos de erros na vida conjugal, e eu me lembro que uma das palavras de oração que eu fazia, o Senhor mostrou para mim nítida e claramente a vida do meu pai. E eu pude, com inocência, ir à minha mãe e dizer à mãe: olha, o Senhor me mostrou isso, isso e isso e isso da vida do pai. E era tudo fato. E pai, então, infelizmente, estava vivendo determinados erros. E eu fui crescendo. E quando eu entrei na minha adolescência, aos meus 11 anos de idade, eu me batizei nas águas. Até ali, eu ainda tinha focos em Deus. Eu estava focado nas coisas de Deus. Era muito claro para mim que eu precisava viver Deus, que eu precisava estar com Deus. Mas eu me lembro que em seguida, ali na minha adolescência, eu comecei a me prender em muitas coisas. E você que está me ouvindo, precisa tomar cuidado, porque o mundo é sedutor. O mundo, ele vem para te envolver, para te atrair, para te roubar das suas convicções, para te roubar dos seus propósitos, para te roubar das decisões que estão no seu coração. Mas a Bíblia diz assim, ó, embora o diabo venha roubar, matar e destruir, Deus quer te dar vida, e vida com abundância. Receba a vida nele aí, em nome de Jesus. Acontece que, de repente, aos meus 13 anos de idade, eu me vi disperso, distante, indo à igreja por conta do costume, por conta da obrigação. Embora eu sabia orar, eu havia vivido um lar de oração, que é fundamental. Eu havia vivido dentro de uma casa totalmente tomada pelo Senhor. Na casa de mãe, o Espírito Santo operava, o Espírito Santo governava. Assim, tinham muitos problemas acontecendo. E aí que eu quero fazer um aspas com você, porque muitas vezes você não permite Deus operar na sua casa, porque você acha que os seus problemas, eles estão te roubando da comunhão com Deus, te roubando de uma vida de entrega a Deus. E não deve acontecer dessa forma. Você precisa manter-se focado em Deus. Se mantenha focado em Deus, porque dessa comunhão, dessa partilha de pão espiritual na mesa da sua casa, dependem os seus filhos, dependem a sua família, dependem aqueles que Deus colocou debaixo da sua autoridade espiritual. Mas aos meus 13 anos, eu estava disperso. Meu coração já não se inclinava mais para a oração. Eu ia para a igreja porque eu tinha obrigação. Eu fazia força para sentir Deus. Eu fazia força para viver a presença de Deus. Eu queria entender a realidade do mundo espiritual, mas ela já não tinha mais influência sobre mim. Era como se Deus não existisse. E eu passei a questionar a existência de Deus. Embora ainda dentro da igreja, embora eu não me lancei aos pecados, não me entreguei às práticas equivocadas e erradas do mundo aí fora, eu na verdade não estava mais diante de Deus com aquela pureza de coração, com aquela graça, com aquela vontade de vida. E então eu me lembro que de repente eu comecei a me perguntar, mas será que Deus existe? Isso é muito insano. Todas essas orações, essas pessoas gritando, porque eu era de um ambiente espiritual e também muito pentecostal. As pessoas jejuando, essas pessoas dobrando os joelhos, passando 1 hora, 2, 3 horas, como a mãe nos ensinou,
E eu então perguntava agora, será que Deus existe mesmo? Aquelas experiências estavam ofuscadas dentro de mim. Elas não tinham força mais de expressar a grandeza de Deus. E eu me recordo que então, quando eu estava com 14, 15 anos de idade, eu comecei a buscar muito forte a Deus, para que Deus mudasse aquele distanciamento que estava no meu coração. Veja bem, querido, Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. É você que precisa buscá-lo. Amém? E não importa se você não se entregou ao pecado. Estar com Deus, viver aliança, comunhão com Deus, né? Depende muito mais do que você não pecar. Não pecar é sua obrigação, mas deve ser uma relação de amor e de prazer. Você e Deus, Deus e você. E isso é que eu comecei a buscar. E eu me recordo que eu andava pelas vigílias, clamando, orando, as pessoas choravam, as pessoas falavam em língua, eu já não falava mais, as pessoas tinham visões, eu já não tinha mais, as pessoas tinham revelações de Deus, eu também não tinha, as pessoas tinham toda uma alegria de viver o mundo espiritual, mas eu não conseguia mais aquela alegria, mas eu não desisti, eu continuei buscando, eu continuei clamando. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e eu te responderei. E te mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você pode receber essa palavra. Deus vai te mostrar coisas incríveis. Deus vai te mostrar coisas maravilhosas. Você pode clamar. Você pode clamar. Aí o que acontece? Naqueles momentos de muita busca, então eu tive um grande encontro com Deus. Um grande encontro com Deus. Eu saí de uma vigília, da onde eu estava totalmente, mas totalmente mesmo, desejoso da presença de Deus. E eu busquei aquela madrugada todinha, eu clamava, eu orava, eu pedia, Senhor, se revela. Senhor, eu preciso que o Senhor mude essa realidade espiritual. Eu preciso que o Senhor reverta essa frieza que abateu o meu coração. Eu preciso que o Senhor me dê alegria de te servir, alegria de te louvar, alegria de te amar. Eu preciso, Senhor amado, ressuscitar. Por favor, Senhor, vem sobre mim. E quando eu estava ali orando, nada aconteceu. As pessoas choravam, as pessoas glorificavam, as pessoas caíam de joelho, as pessoas levantavam do joelho, as pessoas pulavam no poder. Foi todo um movimento espiritual, mas em mim mesmo não acontecia nada. Saímos daquela vigília, pegamos algumas conduções para chegar até a cidade de Santo André, onde eu morava com a mãe. Eu era solteiro nesse momento. Eu tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. Quando de repente nós chegamos em casa, de 5 horas que acabou a vigília, chegamos por volta de umas 7h30 da manhã em casa. Era muito longe mesmo. O lugar que nós morávamos, para onde tinha sido a vigília. Nós fazíamos isso sempre. E eu não dizia não, porque eu queria viver uma experiência com Deus. Olha, naquele ano, eu havia jejuado todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Pastor, você ficou um dia sem jejuar? Absolutamente nenhum dia sem jejuar. Eu jejuei todos os dias até a hora do meu almoço. E aí, veja, quando eu cheguei em casa naquele dia, 7h30 da manhã, víamos num corpo de pessoas nos trens, no metrô, no ônibus. Entramos na casa de mãe cheio de pães. Nós íamos viver um momento de comunhão porque íamos tomar um café da manhã juntos. De repente, aquele monte de gente rindo, feliz da vida, haviam sido tocados, vivido experiências maravilhosas ali naquela vigília, e eu abatido, eu estava cansado de tanto pedir, de tanto clamar e não ser respondido, mas também porque eu não havia dormido toda aquela madrugada, e ali desgastado. Eu me lembro que aquelas pessoas rindo, aquelas pessoas começaram a comer, e eu ali sentado à mesa, e eu não queria comer, porque eu não tinha clima para comer, mas de repente eu digo, não, vou comer, e naquela hora eu me lembro que eu pego o pãozinho na mão, e quando eu pego o pãozinho na mão, eu vou orar e eu vou dizer, Senhor, obrigado. Mas quando eu fui dizer, Senhor, obrigado, eu fui tomado por uma graça,
tão incrível, tão impressionante. Naquela hora, as lágrimas vieram como se fosse uma torneira que se abriu. E eu chorei de tal forma ali que eu molhei aquele pãozinho todinho. Eu saí daquela mesa, corri para a sala da mãe, da onde nós tínhamos um ambiente de oração sempre naquela sala. Eu caí de joelhos naquela sala. Eu comecei a orar e a minha oração era aquele momento: Senhor, eu quero mais disso, porque aquilo era êxtase, aquilo era gozo, aquilo era glória de Deus, aquilo era unção de Deus, era a visita do Espírito Santo. Veja bem, Deus tem um momento marcado de encontro contigo. Você pode viver esse momento, você pode receber esta palavra. Deus vai te visitar, Deus vai ter um encontro com você. Recebe essa palavra aí aonde você estiver. Deus vai ter um encontro com você. A glória de Deus, ela vai encher a tua vida. A glória de Deus vai tomar a tua casa. Mas acima de tudo, a glória de Deus vai transformar o teu coração. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É forte, Brasil. Eu orava e eu dizia mais, mais, e o Senhor foi derramando aquilo, o Senhor foi derramando da glória dele, o Senhor foi enchendo a casa, ele foi enchendo a casa, não é a casa só, o ambiente, essa casa aqui, ó, o Senhor foi enchendo da glória dele, enchendo da presença dele. E de repente, não menos do que de repente, eu me recordo que eu comecei a sufocar. Porque aquilo era muito para mim, mas eu dizia: eu quero mais, e o Senhor derramava mais. A voz foi sumindo, daqui a pouco eu estava no chão, eu estava caído no chão, e aquele êxtase, aquele prazer inefável, aquele néctar, aquela glória tão grande dentro de mim, aquela glória tão tamanha dentro de mim, eu dizendo: não abro mão, eu preciso de mais, eu quero é mais disso. Eu preciso de mais. Você pode dizer: eu quero mais. Você pode dizer: eu quero mais. Onde você estiver, diga aos céus: eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais. Eu quero uma experiência íntima, uma experiência única, uma experiência profunda contigo, Senhor. Eu preciso ser marcado, meu irmão. Você precisa ser marcado. Você precisa ser marcada por Deus. Eu quero mais. Preciso de mais. De repente, caído no chão e recebendo muito de Deus, eu me lembro que eu fui tomado. Eu perdi a noção de onde eu estava, de repente, e eu comecei a flutuar. Eu flutuava, e flutuando, eu comecei a me ver num espaço, num lugar tão cheio de paz, um espaço maravilhoso. Um lugar tão impressionante naquele lugar que eu estava. E ali eu tive que me derramar e reconhecer: há um Deus no controle. Há um Deus que governa todas as coisas. Deus não está preso no campo do verbo. Deus é a palavra viva. Ele é o poder que opera todas as coisas. Deus é real. Deus é fato. Deus não é uma história que alguém inventou. Deus é uma necessidade da minha vida, da minha alma, da sua vida, da sua alma, mas Ele é muito mais. Ele é um Deus real na minha e na sua história. Quando eu pude me recompor daquela experiência, eu não era mais o mesmo. Ali eu fui chamado para o ministério de maneira nítida e clara. A partir daquela experiência, eu pude abrir mão de todos os meus sonhos pessoais. Eu pude abrir mão de todos os meus desejos pessoais. Por quê? Porque eu entendi que Deus tinha o melhor para mim. Eu disse para Deus: a minha vida está aqui, ó, nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos para receber os teus sonhos, para receber a tua vontade na minha vida. Eu estou me entregando agora de corpo, de alma e de espírito. Hoje eu estou te recebendo como Senhor, como Salvador da minha vida, como Senhor da minha alma. Eu quero uma aliança contigo, Senhor. Eu não quero nada mais íntimo na terra
além disso que eu tenho com o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Não existe absolutamente ninguém entre mim e ti a partir de agora. Todas as pessoas que ocuparem lugares na minha vida, ou lugar na minha vida, certamente são pessoas que te representarão. Eu verei o Senhor nas pessoas que me abençoarão, que o Senhor fará com que elas venham na minha direção e sejam canais, meios de se revelar a mim, do Senhor se revelar a mim. Mas ninguém tem lugar mais importante do que o Senhor na minha vida. E então aquela entrega, aquele momento incrível entre Deus e a mim, aquele momento que me marcou, me levou a pregar. Aos 16 anos eu passei a pregar. Pregar. E eu pude pregar o Evangelho.